Bom, nesse momento aí desafiador que muitas pessoas estão vivendo de ter que se adaptar do dia para a noite, você mudar uma rotina de ir ao escritório todo dia para trabalhar e agora trabalhar em casa. E é a partir daí que a gente começa a ver inúmeros desafios e muitas pessoas, inclusive, no meio dessa adaptação, sofrendo com algumas questões, mesmo com alguns impactos emocionais, não só em função de toda a pandemia, mas também em função de, às vezes, não conseguir encontrar um lugar da casa adequado, não conseguir se concentrar. E quando a gente surge, então, o assunto do home office, o que é a primeira coisa que a gente pode sugerir, como dar como uma orientação para quem está trabalhando em casa? Que dentre tudo que você tem para fazer é que você procure ter a mesma rotina como você já tinha indo ao escritório. Então, o que acontece? Quando a gente tem que fazer uma mudança, às vezes, de comportamento mesmo, o nosso cérebro, que estava acostumado a todos os dias acordar no mesmo horário, a se arrumar, tomar banho, a tomar café e daí sair para trabalhar, ele precisa continuar seguindo esta rotina para que o nosso corpo esteja predisposto a trabalhar da mesma forma como a gente vinha trabalhando no escritório. Então, o primeiro ponto que a gente costuma dizer é, mesmo você que está trabalhando agora em casa, se você conseguir definir uma rotina de horários similares ao que você já fazia antes, quando ia, então, tradicionalmente no seu escritório, melhor será. Melhor será para o seu cérebro entender que você continua trabalhando independente do local. Um segundo ponto que a gente fala, que também tem a ver com essa questão da gente ter mais clara uma rotina, é que você consiga ter um ambiente, fisicamente falando, da sua casa, que você vai definir como um escritório. Então, como um espaço, que daí a gente chama de home office, onde todo dia você vai sentar para trabalhar neste mesmo lugar. Isso também tem a ver com o nosso cérebro. Na verdade, o que acontece? O nosso cérebro ele cria associações para tudo. E quando a gente, de repente, do dia para a noite, precisa pegar um ambiente físico, que é a nossa casa, que até então sempre foi utilizado para outras questões do tipo, vou relaxar, vou interagir com minha família, ou vou interagir com meus amigos. Então, o nosso cérebro já associa o ambiente físico da nossa casa a essas outras atividades. Qual é o nosso desafio agora? A gente tem que criar uma nova associação neural. A gente tem que pegar um novo espaço da casa e fazer com que o nosso cérebro entenda que a partir daquele momento ele precisa associar aquilo ao trabalho. Então, não é produtivo para você se cada dia você sentar para trabalhar em um lugar diferente. Então, o cérebro vai ter que fazer mais esforço, vai gastar mais energia para criar essa nova associação ao trabalho. Retomando então, primeiro ponto, ter uma rotina de horário. Segundo ponto, ter sim um local fisicamente falando da casa, onde você vai definir para trabalhar ali. E quando a gente fala deste local, cuide, terceiro ponto, para que seja um local silencioso. Tem hoje inúmeras pesquisas que demonstram que um dos fatores que mais nos tiram a concentração, que mais nos dispersam, são as distrações auditivas. E é muito comum dentro de casa, às vezes, seja alguém que está com uma televisão ligada, ou seja, daqui a pouco um barulho externo, um cachorro latindo. A gente sabe que podem ter inúmeras interferências que vão te desviar o foco. E não é essa a intenção nesse momento. Então, procure um local da casa que de fato seja tranquilo, que seja silencioso e que não tenha muita distração. E quando a gente fala de distração, a gente está falando então tanto da distração sonora, que eu comentei agora, que são esses ruídos, quanto distrações visuais. E daí entra aqui o ponto, que já vai ser um quarto item que eu vou passar para vocês, que é sobre a questão de estar num ambiente onde você tenha de fato uma mesa, os equipamentos que você precisa de uma forma organizada. É bastante importante que, assim como a gente tinha lá no nosso escritório, né, um ambiente organizado, um ambiente corporativo, de alguma forma a gente traga isso para o nosso dia a dia também. Então, aquela questão de ficar naquele meio da bagunça, trabalhando, é muita informação visual e isso nosso cérebro se dispersa com tanta informação visual. Então, a gente precisa, sim, estar num ambiente, fisicamente falando, definido que vai ser para o trabalho, que ele seja silencioso e que também ele não tenha distrações visuais aí, então que seja o mais organizado possível. Isso vai contribuir muito para a sua questão de concentração. E daí vem a pergunta, será que juntando todas essas indicações a gente consegue ter o mesmo rendimento que a gente teria num escritório tradicional? Bom, eu acho que aí depende muito da gente mesmo. Nós somos seres humanos, pessoas, e a gente se adapta a tudo nessa vida, né?
Claro que vamos, num primeiro momento, passar por esse desafio, vamos gastar energia para nos adaptar, mas por que não? Se a gente realmente conseguir ter uma postura de comportamento mesmo falando, que vai estar predisposta, que vai trabalhar conscientemente em função da produtividade e também tem um ambiente que vai nos favorecer a isso, por que não? A gente pode sim ter um rendimento tão bom quanto a gente tinha no escritório tradicional. Eu acho que é aí que está o desafio da gente conseguir equilibrar os pontos positivos, porque também tem pontos positivos. Será que tem algum ponto positivo para você trabalhar em casa? No meio da arquitetura e do design, que é a minha formação inicial, a gente vê alguns pontos positivos, porque normalmente os espaços residenciais são os espaços mais acolhedores, são aqueles espaços onde você tem a liberdade, inclusive, de poder ter uma plantinha ou de poder ter o seu porta-retrato, coisas que em muitas empresas e escritórios tradicionais a gente não pode ter. E esse impacto desses elementos decorativos mesmo, esses elementos dos ambientes que nos deixam mais, que nos geram esse acolhimento, eles são extremamente produtivos, tanto para a nossa produtividade, quanto para a nossa sensação de bem-estar e nossa criatividade. Existe uma pesquisa muito interessante que foi divulgada pela Human Spaces, que mensurou profissionais que trabalhavam com a presença de elementos da natureza, seja uma planta, seja algum mobiliário que lembre, né, com tons de madeira ou cores que lembram a natureza, e um outro grupo que trabalhava sem nenhum desses tipos de elementos. E eles viram que o impacto dos elementos da natureza, o que lembram a natureza nas pessoas que estavam trabalhando com eles, era muito mais positivo do que aqueles que tinham a ausência deles. Então, esse é o momento da gente aproveitar essa oportunidade e realmente criar um ambiente na nossa casa que seja realmente aconchegante e que a gente possa, sim, daí, a partir disso, né, conseguir trabalhar com mais harmonia. Lembrando que é bem importante, já que a gente está falando de residencial, que a gente também tem um diálogo com a nossa família, para que todo mundo esteja a par de que existem momentos de trabalho e existem momentos de interação. Então, não é porque a gente está agora numa questão de isolamento, obviamente, que a gente precisa cortar qualquer tipo de relação de comunicação também, ou social com as pessoas, obviamente que a gente tem esse distanciamento, mas é bem importante também a gente poder coerentemente, conversando com a nossa família, interagir em alguns momentos, em outros momentos, de fato, baixar a cabeça e trabalhar. Eu acho que essas seriam algumas recomendações que eu teria para dar para vocês. Espero, desejo um excelente trabalho para todo mundo, mesmo em casa.